falar com você, para te dar luz, revelação. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para sermos edificados. Por isso fala conosco nessa noite, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. A Tua palavra, ó Deus, é alimento. Deus, a Tua palavra é o que nos transforma. Dá-nos espírito, ó Deus, de revelação da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Deus tem chuva abundante para você. Agora fala para ele: essa chuva só cai sobre aqueles que estão debaixo do mover de Deus. Então dá uma cutucada nesse irmão e fala: fica dentro do mover de Deus, para receber essa chuva abundante. Amém, irmãos? Eu creio que Deus tem uma chuva abundante para a sua vida. Quando nós falamos de uma chuva abundante, nós estamos falando de você viver aquilo que Deus tem. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem um propósito poderoso de vida para você. Deus, Ele não te chamou para você viver uma vida mais ou menos. Mas se nós queremos desfrutar dessa vida abundante, nós precisamos estar inseridos dentro do mover de Deus. Agora, qual que é o mover de Deus para nós? E na verdade essa palavra tanto é uma palavra de instrução quanto de exortação para nós hoje como igreja. Porque se nós formos olhar, irmãos, nós vivemos um tempo de muitas vozes. Hoje você escuta o evangelho em todos os lugares que você vai. Hoje você abre uma página no Instagram, está lá pessoas pregando o evangelho. Hoje você vai para o Facebook, de tantas formas e de tantas as maneiras. Mas qual que é o mover de Deus para nós? Ou seja, o que Deus quer fazer e como que Ele vai fazer nas nossas vidas? E eu queria começar lendo um texto que está lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Olha o que a palavra do Senhor diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Fala assim: eu fui chamado na graça de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui: olha, eu estou admirado, eu estou espantado, como que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo aqui na verdade ele está exortando os irmãos das igrejas ali da região da Galácia. Por quê? Porque outro evangelho estava sendo pregado, outro evangelho estava sendo dissuadido, estava sendo discorrido naquela região, e muitos salvos, filhos, estavam crendo nesse evangelho. E é tão interessante porque aí ele continua dizendo: o qual não é outro. Ou seja, isso aqui vale uma consideração. Paulo está falando: olha, vocês estão passando para outro evangelho, mas na verdade não é outro. Não é outro evangelho que está sendo pregado, mas está tendo uma deturpação do evangelho. Amém? Vamos fazer silêncio. Está tendo uma deturpação do evangelho, onde pessoas estão inserindo no evangelho aquilo que não pode ser inserido. E Paulo fala: porque não há outro evangelho. O evangelho, na verdade, nós precisamos entender, o evangelho da graça não é uma mensagem que se prega domingo a domingo. A graça de Deus não é uma mensagem, a graça de Deus é o evangelho, é uma pessoa, é o próprio Cristo Jesus. E aí Paulo aqui está exortando esses irmãos. Paulo está falando: olha, eu estou espantado como que vocês estão passando para outro evangelho, que na verdade não é outro, mas é um evangelho misturado. É um evangelho que há muitas misturas. É um evangelho onde eles têm pregado e na verdade eles têm deturpado o evangelho, eles têm distorcido o evangelho. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero mostrar essa distorção que às vezes há no evangelho, que às vezes você está acostumado a ouvir na internet. Porque essa é a verdade, nós seguimos, irmãos, vários pastores, vários homens. Mas se na época de Paulo exortou: olha, vocês estão passando para outro evangelho, o qual não é o evangelho da graça, o qual na verdade não é outro, mas é um evangelho misturado. E hoje eu quero compartilhar sobre isso. Por quê? Porque se eu passo a ouvir, a praticar esse evangelho, eu não vou desfrutar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou desfrutar. E Paulo continua falando no texto:
senão há que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É isso que tem acontecido nesses últimos dias. Homens têm se levantado para perverterem o evangelho de Cristo, para realmente distorcer esse evangelho. E aí Paulo, ele fala algo aqui poderoso. Olha o que ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, agora presta atenção, esse anjo aqui não é anjo caído não, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. E aqui Paulo, nós podemos perceber que Paulo faz uma advertência tão séria aos Gálatas. Agora, o que está acontecendo aqui? Qual que é o contexto? Paulo diz aqui claramente que o evangelho que eles conheceram, que Paulo pregava, era o evangelho da graça. Era o evangelho da graça. Então presta atenção, a graça, como eu falei, não é uma mensagem. A graça é o evangelho, a graça é o próprio Cristo, a graça é a obra do Calvário. A graça ela não se limita a uma mensagem de domingo. É o evangelho que os apóstolos pregavam. É o evangelho que os apóstolos discorriam. E aí é tão interessante porque muitas vezes você conversa com pessoas e aí você começa a falar sobre o evangelho da graça, você começa a falar sobre o evangelho, e aí nós começamos é tão interessante porque eu escuto muitos testemunhos assim, pessoas que vai compartilhar com familiares, com pessoas, e a maioria já são crentes. E aí as pessoas dizem o seguinte: calma aí, não, eu não concordo, eu não aceito esse evangelho que você prega. Eu acho que não é por aí. Por quê? Por que eles têm esse entendimento? Porque o evangelho ele foi tão deturpado, ele foi tão misturado, ele é tão distorcido, irmãos, nos nossos dias, que as pessoas nem sabem qual que é o evangelho genuíno, qual que é o evangelho ensinado pelos apóstolos. E você precisa entender, sabe o que faz de você de fato um evangélico? Alguém que nasceu de novo, ou o que faz de fato uma igreja evangélica? É uma igreja que está baseada nos ensinos dos apóstolos. É uma igreja no qual a sua doutrina de fé, ela é baseada na doutrina dos apóstolos. Eles pregam o que os apóstolos pregam. Mas é tão interessante porque muitas pessoas não concordam. E aí toda vez que você prega esse evangelho, que é o evangelho da justiça sem a obra humana, é o evangelho que na verdade você é justificado não pelo que você pratica, mas por aquilo que Cristo praticou na cruz, as pessoas levantam uma bandeira e falam: olha, toma cuidado com essa mensagem, porque para você se tornar justo, para você ser aceito, você precisa ter obras. Quanto na verdade a palavra do Senhor diz o que? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. O que a palavra do Senhor diz? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha o que Paulo está dizendo. Porque você é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então presta atenção, você só pode ser aceito pela graça mediante a fé. Você só pode ser aceito por Cristo através da graça, que é o próprio Cristo, e por meio da sua fé nele. E a Paulo diz que isso não vem de você, não é de obras, é dom de Deus. Por que não é de obras? Porque ninguém vai se gloriar de ter recebido a salvação, porque a salvação não é para quem merece, a salvação é para aquele que crê. Eu não sei quanto a você, eu creio na obra do Calvário. Mas quantas vezes nós ouvimos mensagens distorcidas? Quantas vezes nós ouvimos mensagens que não é essa a verdade, não é essa a realidade? Calma aí, tá certo, você foi salvo pela fé, mas agora você precisa manter a sua salvação. Como que é essa manutenção? É pelas obras que você pratica, é por aquilo que você faz. Mas Paulo diz, calma aí, não é de obras, é dom de Deus. Você foi salvo pelo Senhor Jesus, aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: você foi salvo pela graça.
E nós precisamos realmente entender isso. Agora, não pastor, tá bom, mas continua o texto, porque olha o que o texto continua dizendo. Olha o que a palavra do Senhor diz, versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, Paulo está dizendo que você foi criado para as boas obras. É verdade, isso é uma verdade. Então você foi criado para as boas obras. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: você foi criado para realizar boas obras. Pergunta para ele, fala: você tem realizado boas obras? Então olha aqui para mim, obras são importantes, sim ou não? Então nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você foi criado em Cristo para as boas obras, mas nós não somos salvos por boas obras. Você foi criado para realizar boas obras, mas essas obras, elas não têm o poder de te justificar diante de Deus, porque a justiça é pela fé. E aqui Paulo exorta, por quê? Porque a fé estava sendo atacada nas igrejas da Galácia. A fé no Evangelho, a fé em Cristo estava sendo atacada. Agora eu te pergunto, e hoje? Hoje você acha que é diferente? Hoje você acha que a graça não está sendo atacada? A graça não está sendo contestada? Aquilo que nós pregamos, você acha que não é contestado lá fora? Sim, claro que é. Por quê? Porque as pessoas ainda elas querem viver dessa maneira, achando que a obra que você pratica, ela tem o poder de te justificar, quando na verdade não tem. O que te justifica é o sangue de Jesus, que foi derramado por você no Calvário. E aí quando nós cremos nisso, nós nos tornamos justos. Então, você foi salvo sim para praticar boas obras, mas as suas boas obras, elas não te qualificam diante de Deus. As boas obras suas, elas não te justificam diante de Deus. São importantes sim, mas elas não são um passaporte para a eternidade. E nós precisamos ter entendimento disso, porque hoje nós temos muitas vozes. E Paulo aqui está combatendo essas vozes, aonde essas vozes estavam atacando a fé daqueles que tinham crido no Evangelho. Daqueles que tinham crido no Evangelho genuíno, aonde a fé deles estava em Cristo Jesus. E aí os mestres judaizantes aqui, eles estavam ensinando o quê? Olha, tá bom, você foi salvo. Eles diziam o quê? Tá bom, você creu em Jesus, você certamente é salvo, mas agora você precisa manter a sua salvação. Isso é uma mentira. Você não mantém a sua salvação. Você não consegue manter a sua salvação. Cristo é quem sustenta. Por isso a obra do Senhor foi completa. E sabe o que é poderoso no Evangelho da Graça? É que ele é na verdade o único que entroniza apenas Cristo. Porque o homem sai fora de cena. A religião quer enaltecer o homem, a religião quer gloriar o homem, que se comporta bem, que paga o preço bem, mas isso o que é diante de Deus? É nada. Como Paulo diz, isso é trapo de imundícia. Paulo desconsiderou tudo isso. Nós precisamos realmente entender, irmãos, Deus quer que você possa realmente confiar apenas na obra do Calvário. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na sua própria obra, porque ela não é poderosa para trazer ou atrair a bênção de Deus sobre você. Só o sangue que foi derramado na cruz, só o sangue que foi derramado na cruz, tem o poder de te abençoar, tem o poder de garantir para você a sua bênção. E é tão interessante porque a religião às vezes nos cega, a religião às vezes nos deixa, desculpa a expressão, mas tapado. Por quê? Porque se você precisa realizar algo para ser abençoado, significa que a obra de Jesus não foi suficiente. A obra dele não foi tão perfeita assim, porque você precisa concluir. Mas quando Cristo bradou lá na cruz, está consumado, na verdade ele disse o seguinte: tudo está pronto, está disponível para você. Mas o que muitos pregam, que não é suficiente, você tem que pagar o preço.
Se você quer ser abençoado, você tem que oferecer Isaac, você tem que pagar o preço, você tem que fazer isso ou aquilo. Na verdade eles estão dizendo o seguinte: o sacrifício não foi suficiente para derramar a bênção do céu sobre você. Mas escuta o que eu vou te dizer: seu sacrifício não abre céus, a sua oração não abre os céus, só Cristo abriu os céus. E é por isso que você foi vestido dele, é por isso que nós estamos em Cristo, é por isso que nós oramos no nome dele, é por isso que nós dependemos dele, porque só por meio dele você pode ser abençoado, só por meio dele você pode ser justificado. O homem não pode se justificar. Não existe obra que você realiza que é boa demais para Deus bater palma para você. Mas é isso que nós aprendemos, muitos pastores pregam isso. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque você precisa decidir quem você vai ouvir. Porque às vezes você vai ouvir pessoas que não vai atrair o favor de Deus sobre você. Você vai ouvir pessoas como esses mestres judaizantes que Paulo estava combatendo, que a fé não é suficiente. Algum tempo atrás falaram isso: não, a fé não é... Você já ouviu esse ditado? Eu acho que eu já falei aqui umas centenas de vezes. Tem um ditado que diz o seguinte: parece muito espiritual, aonde a sua fé não alcança, a sua obediência te leva. Isso é do diabo, nasceu no inferno, porque ele está falando que a sua obediência deve ser maior do que a sua fé. Mas deixa eu te dizer que é algo que vai virar uma chave dentro de você. Todo comportamento que você tem, e obediência é um comportamento, amém? Todo comportamento que você tem é resultado de uma crença. Por isso, a sua obediência nunca pode ir além da sua fé. Por isso esse ditado: aonde a sua fé não alcança, a sua obediência te leva, é do inferno. Porque todo comportamento é fruto de uma crença. Todo comportamento errado é fruto de uma crença errada. Todo comportamento correto é fruto de uma crença correta. Então se você tem a fé correta, o seu comportamento vai ser correto. Mas a sua fé está onde? Ela deve estar em Cristo Jesus, não em você. Porque você não é bom o suficiente. É aí que a graça entra, porque a graça entroniza Cristo e tira o homem do centro. Tira o homem da equação. Tira o homem da equação. Nós precisamos realmente entender, irmãos, a carne humana sempre vai querer tomar o crédito. O homem sempre vai querer estar numa posição de glória. Mas a palavra do Senhor diz que toda honra, toda glória vai ser entregue para Cristo. Tudo é para Ele. Tudo é por meio dEle. Tudo, não existe. Tudo que Deus vai fazer na sua vida só tem um canal. É Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Nós estamos nele, nós nos movemos nele, nós cremos nele, nós fomos aceitos nele, nós fomos perdoados por Ele, nós fomos justificados nele. Na verdade, Cristo deve ser entronizado, não você. Por isso, irmãos, nós não vamos ser uma igreja de um grande homem de Deus. Não. Nós vamos ser uma igreja onde todos nós cremos em Cristo. E esse Cristo faz você ser um ministro. E a palavra do Senhor fala que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. E aí quando você sai por aquela porta, é uma labareda que vai incendiar sua cidade, é uma labareda que vai incendiar sua família, é uma labareda que vai incendiar no seu trabalho. Por quê? Porque você apenas creu que você é qualificado por causa dele, que você é qualificado por meio dele. E aí quando você prega a graça, presta atenção no que eu vou te dizer, você agrada a Deus. Por quê? Porque você agrada a Deus quando você glorifica a Cristo. Mas escuta bem, você vai desagradar homens. Quando você decide pregar a graça, não vão ser todos que vão querer ser seus amigos. Quando você decide pregar a graça, pessoas vão se levantar com uma bandeira, falando que essa hipergraça, essa supergraça, não nasceu no coração de Deus. Cuidado com ela. Por quê? Porque na verdade o homem quer ser entronizado. O homem quer receber a glória.
mas pela graça nós exaltamos apenas Cristo, porque tudo é Ele que vai fazer na sua vida. Quantos creem nisso? Fala para o irmão que está do seu lado, fala: pregue a graça. Nós precisamos ser essa igreja. Percebe? Paulo aqui, ele está combatendo o ensino judaizante, aonde eles estavam sendo ensinados que eles precisavam guardar os mandamentos, que eles precisavam realmente ser circuncidados. Eles eram vigiados, e é isso que a religião faz, a religião te vigia. A religião quer vestir em você uma capa, para que você seja perfeito por aquilo que você faz. Então nós precisamos realmente tomar cuidado, irmãos. Presta atenção, Abraão começou a prosperar quando ele creu no Evangelho, quando ele decidiu ter uma aliança com Deus, com Cristo Jesus. Se você está doente, o Evangelho é seu remédio. Se você está quebrado, o Evangelho é seu remédio. Se o seu casamento está destruído, o Evangelho é seu remédio. Se você está com ansiedade, o Evangelho é seu remédio. Não há outro caminho. Tudo é o Evangelho, porque o Evangelho é Cristo. E quanto mais eu me alimento de Cristo, mais eu sou transformado. Mas eu sou transformado. Agora é claro, o diabo ele é astuto. Não dá, irmãos, presta atenção. A Bíblia vai ser pregada. Não vai parar mais de ser pregada, porque cada vez vai se tornar mais difundida a palavra do Senhor. Agora o diabo, qual estratégia que ele usa? Se eu não posso fazer as pessoas parar de ouvir, então eu vou distorcer. Se as pessoas não podem parar de ouvir, então eu vou distorcer. Eu vou distorcer a palavra. E é isso que Paulo está falando. Eu estou admirado, eu estou atordoado, eu estou espantado. Como que vocês passaram tão rápido? Teve um dia que eu fiquei assustado. Não vou falar não, deixa para lá. Paulo está falando aqui, como que vocês passaram tão depressa? Como que vocês deixaram de lado? Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Por quê? Porque o Evangelho, ele não deixa os homens agradáveis a você. O Evangelho, quando você prega o Evangelho, as pessoas vão ficar com a orelha em pé, porque elas aprenderam o contrário. Não eu acho tão interessante, porque isso não é uma e nem duas pessoas que falam, mas 99%. Quando eles começam a ouvir as nossas ministrações, e falam: pastor, parece que eu estou aprendendo tudo de novo. Parece que é outra Bíblia. Não, é a mesma. É a mesma, não muda nada. Mas o Evangelho, ele precisa ser pregado. Ele precisa ser pregado. Por quê? Porque a religião quer levar você a ser importante. Então presta atenção, o homem se sente importante quando ele acredita que ele está contribuindo para ele ser salvo. Quando você acha que você está contribuindo para você ser salvo, você se enche de orgulho. Eu sou o cara. Eu estou fazendo isso, eu fiz aquilo. E aí você vai conversar com pessoas e pessoas ainda testemunham: não, pastor, eu recebi isso porque eu paguei o preço. Pagou nada. Você acha que o precinho que você paga é suficiente, irmãos, para Deus abrir chuva, derramar chuva do céu sobre a sua vida? Não é. Porque não existe obras perfeitas que vão sair das suas mãos. E Deus é perfeito. Ele não aceita nada inferior do que o perfeito. Por isso você precisa depender de Cristo, porque só Ele obedeceu completamente. Quantos me entendem o que eu estou dizendo? Só Cristo é perfeito. E aí é o problema, o diabo muitas vezes ele quer tirar a sua fé. É por isso que hoje você vê muitos crentes, muitas igrejas onde os membros são cheios de condenação, são cheios de medo, vivem com medo, vivem uma vida aterrorizadas, porque literalmente é um terror. E é tão interessante porque a palavra do Senhor usa um texto que faz um quadro disso. Olha o que a palavra do Senhor diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 9. Então aqui, qual que é o contexto desse texto? Aqui está falando que um dia Sisaque, rei do Egito, subiu contra o povo de Israel e prevaleceu contra eles. Mas aqui o contexto é o seguinte: Salomão, irmãos, foi o rei mais rico que já viveu na história, o rei mais poderoso, glamuroso. Para os irmãos terem ideia, esse texto relata que até os escudos do seu exército eram de ouro, de tamanha glória, de tamanho poder que era
o reinado de Salomão. Mas aí Salomão morre, o seu filho assume o trono. O nome do seu filho é Roboão. E aí Sisaque, rei do Egito, se levanta. E olha o que a palavra do Senhor diz, 2 Crônicas 12:9. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Então Sisaque subiu, prevaleceu, roubou os tesouros do tabernáculo, roubou os tesouros da casa do rei, levou tudo, saqueou completamente. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar, agora presta atenção, aí entra Roboão, que nunca teve a sabedoria do seu pai. E olha o que a Bíblia diz: em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze. Até parece, é semelhante. Então Roboão trocou os escudos, que era de ouro, por escudos de bronze. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: nada na Bíblia é por acaso. Os escudos foram roubados, e ao invés de Roboão fazer novamente de ouro, ele falou: não, esse negócio de ouro custa caro, eu vou fazer um negócio similar, eu vou fazer escudos de bronze. E os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Agora presta atenção, se você for lá para Efésios capítulo 6, versículo 16, projeta para mim Efésios 6,16, se eu não estiver enganado é isso mesmo, isso. Olha o que Paulo diz aqui: embaraçando sempre o escudo de quê? De quê, irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado, fala: você tem um escudo. Paulo que está dizendo que nós precisamos estar envolvidos sempre com esses escudos da fé, empunhados sempre com esse escudo da fé. Por quê? Porque se você tiver embaraçado, empunhado com esse escudo da fé, esse escudo é poderoso para apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno sobre a sua vida. Amém? Agora esse escudo é o escudo da fé. Pastor, fé em quê? Então vamos voltar lá para 2 Crônicas. Salomão tinha feito escudo de ouro. Ouro aponta para quê? Primeira coisa, ouro aponta para a glória, para a natureza de Deus. Para a natureza de Deus, mas também ouro fala da justiça de Cristo. Então, um escudo de ouro fala um escudo da glória de Deus, fala um escudo da justiça de Cristo. E Paulo fala que nós estamos envolvidos, embaraçados com esse escudo da fé, que os dardos do maligno só vão ser apagados sobre a sua vida se você tiver com esse escudo da fé. E esse escudo da fé é o escudo da fé na justiça que foi derramada sobre a sua vida através de Cristo Jesus, que aponta para a obra do Calvário, aponta para a glória de Deus. A glória de Deus é Cristo. Então o que é esse escudo da fé? É o escudo de ouro. É o escudo que aponta que a justiça foi derramada sobre a sua vida quando você teve fé no Calvário. Quando você creu na obra do Calvário, você tem fé. E porque você crê nisso, as obras do diabo vão prevalecer contra a sua vida. Os ataques do diabo, eles não vão prevalecer contra a sua vida, porque você está embaraçado com o escudo de ouro. Você tem a fé nesse escudo de ouro, que aponta para a justiça de Cristo sobre a sua vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas o que Roboão faz, depois que Sisaque rouba o ouro? Faz escudo de bronze. O que significa bronze? Todo mestre em tipologia, ele vai concordar que bronze na vida significa juízo de Deus, significa condenação. O que Sisaque, na verdade, ele leva Roboão a fazer? Trocar o escudo de ouro que aponta para a glória de Deus, para a justiça que há em Cristo Jesus, que foi derramada sobre a sua vida pela fé, por escudo de bronze, que é escudo de condenação. E aí quando você está envolvido, embaraçado com o escudo de bronze, você vai ter fé? Não. Você vai viver cheio de condenação.
Você vai viver cheio de medo. Você vai viver sempre achando que você está em falta. Você vai viver sempre achando que Deus não pode te abençoar, porque você não é perfeito, porque você está em falta em alguma área da sua vida. Você não é perfeito. Por quê? Porque você está embaraçado, vestido com esse escudo de bronze, que é condenação na sua vida. E aí quando você tem condenação, você não tem fé. Quando você é cheio de condenação, você não vai ter fé para orar, você não vai ter ousadia para pregar, você não vai de fato desfrutar daquilo que Deus tem para você, desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. O alvo do diabo hoje, irmãos, é tirar a glória da justiça pela fé, e levar você a acreditar que você vai se tornar justo quando você for perfeito. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, você está empunhado do escudo de ouro ou de bronze? Qual escudo você está usando? O escudo de ouro fala da fé do crente, mas não é fé no crente, é a fé que você tem em Cristo. Mas ao invés disso, muitos filhos de Deus estão tomando o escudo de bronze, e por causa disso vivem cheio de condenação. Em vez de estar empunhados pela justiça da fé, eles estão embaraçados, cheios de condenação, achando que a qualquer momento Deus vai pegar eles na esquina. Porque é isso que se prega em algumas igrejas. É isso que se prega em algumas igrejas. As pessoas vão para o culto para ouvir condenação. As pessoas vão para o culto e o pastor, ao invés de pregar a justiça pela fé, ele fala o seguinte: o seu pecado vai te achar. Deus vai pesar a mão sobre você. A maldição vai te encontrar. Se tiver brecha na sua vida, o diabo vai te pegar. Ou seja, elas vêm para o culto e ao invés de saírem alimentadas, elas saem cheios de medo. Elas saem cheios de condenação. Por quê? Porque estão embaraçadas com o escudo de bronze. Não estão embaraçadas com o escudo da fé, do qual Paulo fala, mas estão embaraçadas com o escudo da condenação. E aí você vê um bando de crente vivendo uma vida assustado, com medo, amedrontadas. Amedrontadas por quê? Porque em muitos púlpitos o escudo de bronze tem sido pregado. O escudo da condenação tem sido pregado. O escudo da condenação tem sido discorrido em muitas igrejas, irmãos. E ao invés de gerarem crentes cheios de fé, estão gerando crentes amedrontados, achando que a ira de Deus vai alcançar, achando que a maldição vai pegar. Porque na verdade, quanto mais você está envolvida com esse escudo de bronze, mais sentimento de condenação você vai ter. E aí você conversa com pessoas, a mentalidade dela é o seguinte: não, Deus não vai me abençoar porque eu não orei o suficiente. Deus não vai me abençoar porque eu não fiz o suficiente. Deus não vai me abençoar porque eu não sou bom o suficiente, porque eu não sou um marido suficiente, porque eu não sou uma esposa boa o suficiente, porque eu não sou um crente bom o suficiente. Por quê? Porque quando você está envolvido com o escudo de bronze, você sempre vai se sentir em falta. Resumindo, você sempre vai se sentir desqualificado. E aí você vai para o culto porque já é uma religião, é um costume, mas você sabe, Deus não vai me abençoar porque eu não sou bom assim. Será que é isso que Deus tem para você? Será que é isso que vai trazer chuva de Deus sobre a sua vida? Não é. Não é. A chuva de Deus cai sobre a sua vida quando você está embaraçado com o escudo da fé em Cristo, na pessoa de Cristo, na obra que Ele realizou, e você foi inserido junto. Você foi inserido junto. Então nós precisamos realmente crer nisso, irmãos. Presta atenção, não é você que vai vencer o pecado. Muitas pessoas pregam isso: você precisa vencer o pecado. Não, você não vence nada. Você não vence nada. É o Espírito Santo dentro de você que vai levar você a ser santo. É o Espírito Santo de você que vai levar você a viver uma vida de santidade. Pastor não leva você a ser santo. Discipulado não leva você a ser santo. A única pessoa que pode te levar à santidade é o Espírito de Deus. Por isso nosso papel aqui é levar você a ser cheio de Deus. Porque quanto mais você é cheio de Deus, menos uma vida no pecado você vai querer viver. Quanto mais do Espírito você tem, menos do pecado
você vai ter. Então qual que é o nosso desafio? Será que é pregar uma lição de regras aqui? Não. Nosso desafio é levar você a mergulhar no rio de vida. Porque o rio de vida vai te levar para a vontade de Deus. Vai te levar para a vontade de Deus. E é tão interessante porque o rei, você lembra como que o rei se chamava? Sisaque. E qual que é o significado desse nome Sisaque? Ávido por linho fino. Sisaque significa, na verdade, ávido por linho fino. Pastor, não entendi. Vamos ver o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porque lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que o diabo quer roubar de você? A justiça do santo. O que Sisaque quer roubar? A justiça que vem de Cristo sobre a sua vida. Sisaque, ele quer roubar o ouro para o bronze ser colocado. Ele quer levar você a não crer que você é justificado por Cristo. Na verdade, isso aqui é apenas uma figura do que o diabo ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer roubar, de fato, é a sua fé na justiça de Deus, que é um dom. E aí você passa a crer que a justiça agora é por obras, mas não é. Não permita Sisaque entrar na sua vida. Porque esse linho, na verdade, a palavra do Senhor fala que você foi vestido de Cristo. Você crê nisso? Você foi vestido de Cristo. E Cristo é esse linho puro. Cristo é essa justiça que vem de Deus, que hoje está sobre você. Mas quando eu passo de fato a estar envolvido, eu perco esse ouro de bronze. Sisaque roubou a justiça que vem de Deus. E agora eu procuro me qualificar pela justiça própria, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu realizo. E o diabo tem conseguido entrar na igreja, irmãos, e trazer uma inversão de valores completos. De modo que hoje, presta atenção no que eu vou te dizer, o que nós pregamos é tido como falso evangelho. O que nós falamos hoje é tido como falso evangelho, heresia. Porque nós falamos que a nossa justiça vem de Deus, é Cristo Jesus. A nossa justiça não é por obras. Tamanha distorção que há nas igrejas evangélicas. Líderes que de fato têm disseminado isso. Pessoas que pregam uma mistura da graça com a lei. Presta atenção, todo pastor prega graça, todo, mas a maioria prega uma graça misturada. Você nunca vai ouvir um pastor que não prega graça, só prega lei. Não, a graça ela é pregada em todas as igrejas, mas é uma graça que às vezes é uma graça misturada, aonde você se qualifica por aquilo que você faz, aonde você é abençoado por aquilo que você realiza, aonde os membros não são levados a depender somente de Cristo, mas precisa depender das suas obras particulares, para serem aceitos, para serem abençoados, para serem salvos, porque a obra de Cristo não é suficiente. Que Deus nos livre disso. Cristo é suficiente para te salvar, para te abençoar, para te prosperar, para te libertar. Tudo é por meio dele, e para ele são todas as coisas. Amém? Você crê nisso? E é tão interessante porque a palavra do Senhor diz lá em Judas, é um livro pequeno, você lê ele em 5 minutos, recomendo você ler ele na sua casa. Judas aqui na verdade é irmão de carne mesmo de Jesus, mas quando ele vai discorrer na sua carta, ele se coloca como servo, porque na verdade nós também somos servos do Senhor. E olha o que a palavra do Senhor diz lá em Judas capítulo 1 versículo 3, olha o que a Bíblia diz: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Então presta atenção,
Judas aqui está falando que quando ele escrevia a sua carta, o seu livro, alguma coisa aconteceu. Aconteceu alguma coisa que levou ele a introduzir um assunto, a falar que nós precisamos batalhar diligentemente pela fé. Agora presta atenção, essa fé aqui é um artigo definido. Essa fé aqui não é se você tem fé, não, essa fé aqui na verdade não é o ato de crer. Aqui na verdade essa fé está falando de um conteúdo. Judas na verdade está falando que essa fé aqui, ela é o evangelho. E aí Judas está dizendo que nós precisamos batalhar diligentemente por essa fé que nós cremos, que é o evangelho. Você tem batalhado por essa fé? Você tem realmente discorrido com pessoas dessa fé? Porque nós precisamos tomar cuidado. Judas aqui, ele falou o seguinte: nós precisamos lutar por esse evangelho. Nós precisamos, irmãos, presta atenção, nós precisamos parar de ficar calado. Por quê? Porque esse evangelho precisa ser espalhado. Centenas, milhares de pessoas, dezenas de milhares, precisam ser libertas do legalismo, da religiosidade, da escravidão da religião. E aí Judas está falando aqui, na verdade, que nós precisamos lutar por essa fé, lutar por esse evangelho. Por quê? Porque o evangelho está sendo distorcido. O evangelho, ele está sendo, na verdade, mistificado, introduzido com várias mentiras malignas, que levam os filhos de Deus a se desviarem do evangelho genuíno, a se desviar desse evangelho genuíno. Porque esse evangelho que nós cremos, na verdade, é o ato de justiça dos santos. É o resultado daquilo que você creu. Você creu em Cristo, você foi justificado. Esse é o evangelho. E você foi justificado de uma vez por todas e para sempre, diz a Bíblia. Mas a palavra do Senhor continua dizendo, no versículo 4, olha o que diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então presta atenção, todas as vezes que você fala outro evangelho, você está negando a Cristo. Como assim, pastor? Todas as vezes que você prega outro evangelho, você está negando a obra perfeita de Cristo. Todas as vezes que a mensagem é pregada distorcida, Cristo está sendo negado. Negado não no sentido de você não dizer que não crê. Não, você crê, mas você não crê o suficiente para Ele ser o único. Você não crê o suficiente como Ele sendo o único caminho, a única justiça. E aí nós precisamos introduzir alguma coisa do homem. Nós precisamos fazer algo a mais, porque a obra dele não foi suficiente. É tão interessante porque a Bíblia diz aqui que transformam em libertinagem. Essa palavra transforma, no original, no grego, é matitemi, que na verdade é transferir, é substituir uma coisa por outra. Ou seja, o que muitas pessoas fazem? Eles transformam a graça em libertinagem. Como assim? Eles pegam a graça e transformam agora em libertinagem. Pode acontecer isso? Pode. Pode ter muitas pessoas que me escutam aqui, e apenas o que eles nos ouvem é apenas um pretexto para eles viverem uma vida no pecado. É apenas uma condição para eles enfiar, como se diz o goiano, o pé na jaca, se lambuzar. Porque eu estou na graça, pastor, eu fui perdoado, então agora eu posso fazer tudo. Cuidado, porque talvez esses nunca nasceram de novo. Esses que transformam a graça em libertinagem, ou seja, aquilo que às vezes eles me escutam dizendo aqui, que você foi completamente perdoado, que agora o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, e eles pegam o que eu falo,
para viver uma vida no pecado, você nunca nasceu de novo. Você pode até participar de igreja, mas às vezes você está indo para o inferno achando que está indo para o céu. Cuidado. Porque transformar a graça em libertinagem é você desfazer da obra de Cristo. Porque não tem valor. Aquele que vive na prática do pecado, a Bíblia diz que ele não nasceu de novo. Então é possível que possa ter esses dentro da igreja? Sim, claro. Mas não é por causa desses que eu vou deixar de pregar a graça. Pelo contrário, o dia que eles entenderem a graça, eles vão nascer de novo e serem libertos. Mas pode ser que muitos usam da graça para viver uma vida totalmente oposta àquilo que Deus tem para eles. Então aqui, Judas aqui está exortando os irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado. E outra coisa, nós vivemos uma geração do universalismo. Hoje é muito se pregado isso. Eu fiquei chocado, eu nunca tinha reparado. Mas eu estava indo para casa esses dias, e eu passando em frente da rodoviária ali, tem um prédio. Parecia que era uma igreja, e depois, até uma igreja estava fazendo cultos lá e tal. Aí eu vi a placa lá, eu fiquei chocado. É assim, segunda, terça e quinta, às 19 horas, reuniões, culto ecumênico. Eu falei, que coisa do inferno é essa? Porque é universalismo, onde todos os caminhos levam a Deus. Não importa o que você fala, mas você está falando de Deus, está valendo. Cuidado, até o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Até o diabo usou a Bíblia para tentar levar Jesus para o pecado. Eles estão o quê? Negando a Cristo. É o universalismo. Culto ecumênico, irmãos. Não, igreja ecumênica, literalmente. Não uma reunião, formatura, um culto ecumênico. Esse eu vou até prego. Mas é um culto onde todo mundo pode vir, que todos os caminhos levam a Deus. Nasceu no coração do inferno. Nasceu no coração do inferno. Então Judas aqui, na verdade, ele está combatendo isso. Sabe, é tão ruim hoje, porque hoje nós escutamos tantos sermões que alguns nem citam o nome de Jesus. Cita aquilo que você precisa fazer, cita aquilo que você precisa realizar, mas não fala do que Cristo fez por você. Não fala. É tão interessante, porque se você for estudar os evangelhos, você vai ver uma diferença entre os pecadores e os fariseus. Pastor, qual que é a diferença? É que todas as vezes que os fariseus chegavam diante de Jesus, você pode perceber que eles usavam uma expressão, mestre. Eles chegavam para ouvir Jesus como mestre. Eles chegavam para de fato ouvir um ensinamento profundo. Eles chegavam reconhecendo Jesus como alguém que era muito sabido. Alguém que tinha um conhecimento acima da média. E Jesus era um mestre, sim ou não, irmãos? Mas todas as vezes que esses fariseus chegavam, o que eles recebiam de Jesus? Nada. Se Jesus falava de uma maneira profunda, com os fariseus ele falava de uma maneira mais profunda ainda, só por parábolas, que eles não entendiam nada. E aí os fariseus recebiam alguma coisa? Nada. Mas por quê? Porque eles não chegavam para receber do Salvador, eles chegavam para receber do Mestre. Mas qual que é a diferença dos pecadores? Os pecadores chegavam para Jesus para quê? O que os pecadores queriam quando eles iam encontrar com Jesus? Eles queriam perdão dos pecados, eles queriam ser curados, eles queriam libertação. E é tão interessante porque a Bíblia, em vários textos, a Bíblia diz que Jesus curou a todos, porque os pecadores chegavam para receber. Então presta atenção. Eu sei que você ouviu muito isso, né? Que você vai no culto para oferecer algo para Deus. Não, você só pode oferecer se primeiro você recebeu. Você não pode oferecer aquilo que você não tem. Então não venha para o culto primeiramente para oferecer, venha para receber. Não chegue diante de Jesus para oferecer algo, não chega como alguém que está necessitado. Jesus, eu preciso do Senhor. Porque quando você chega assim, Jesus vai curar todos, Jesus vai libertar todos, Jesus vai salvar todos, Jesus vai transformar todos, Jesus vai prosperar todos, porque o coração é para receber.
Esse é o coração correto. Esse é o coração correto. E é tão interessante porque aí você vai lá para Judas 1:11. E meu tempo está acabando. Minha palavra não está. Mas eu vou acabar. Judas 1:11 diz. E aqui presta atenção. Judas aqui agora ele vai colocar características de líderes que distorcem o evangelho. E aí Judas diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de, fala, Caim. Movidos pela ganância se precipitaram no erro de Balaão. E pereceram na revolta de Corá. Então fala assim: Caim, Balaão e Corá. Trio parada dura. Isso aqui são características de líderes que distorcem o evangelho. Então presta atenção, o primeiro sinal de alguém que prega, eu estou falando de pregador também, porque eu quero que você comece a perceber quem que você está ouvindo. Primeiro sinal de alguém que prega fora do evangelho, é que ele vai seguir o caminho de Caim. Pastor, como assim? Quem que foi Caim? Os irmãos lembram quem que foi Caim? Caim foi o primeiro assassino da Bíblia. Caim foi aquele que matou seu irmão Abel. Mas eu não quero falar sobre isso não. E presta atenção. Caim e Abel eram adoradores a Deus. Ah, pastor, como assim? Era. Eles ofereceram algo para Deus. Foi ou não foi? Eles eram adoradores de Deus. Mas aqui aconteceu alguma coisa. A palavra do Senhor fala que Caim, ele levou algo para o Senhor. Ele ofereceu algo para o Senhor. Ele fez um sacrifício para Deus. Então ambos eram adoradores. Mas qual que é a diferença de Caim e Abel? É que Caim ofereceu algo segundo as suas obras. Abel ofereceu algo pela fé. Deus se agradou de quem? Do que ofereceu obras ou do que chegou pela fé? Do que chegou pela fé. Caim ofereceu legumes, frutas, cereais. Caim foi oferecer uma oferta a Deus que foi fruto do seu trabalho. Não, pastor, foi fruto da colheita. Mas quem que plantou? Quem que arou a terra? Quem que cultivou a terra? Quem que colheu? Foi ele. Então ele teve que trabalhar. Trabalhar. Ele teve que fazer algo. Então, pastor, qual que é o significado? Então, esses que realmente distorcem o evangelho segundo Caim, é uma religião ensinada na sua performance. É o pregador que prega o seguinte: você quer ser abençoado, você tem que pagar o preço, é campanha, 7 semanas, monte, oração, ou você tem que entregar Isaac. É o pastor Caim, ensinando você que você só vai ser abençoado se você fizer algo. Mas Caim fez, ele foi abençoado? Não, pelo contrário, ele foi amaldiçoado. Caim não foi abençoado. Agora, Abel, ele ofereceu o quê? Ofereceu sangue. Ele chegou confiado no sangue. Ele trouxe um cordeiro diante de Deus, que foi imolado, o sangue foi derramado. Por quê? Porque ele entendia: eu só posso me aproximar de Deus pelo sangue. Você também só pode se aproximar de Deus porque o sangue foi derramado sobre a sua vida. Você hoje só pode ser abençoado porque o sangue foi derramado, o cordeiro foi imolado em seu lugar. Mas muitos pregam o contrário, que o sangue não é suficiente. Eles não falam isso, mas eles falam o seguinte: você só vai ser abençoado se você fizer isso, isso, e aí eles mandam uma lista de coisas. É Caim pregando para você. É a sua performance que vai atrair o favor de Deus. É a sua performance que vai atrair a bênção de Deus. É o que você faz que é importante. Não siga por esse caminho. Nem escutem os que preguem por esse caminho. Esse é o primeiro. Mas a Bíblia diz outro: tem aqueles que entram pelo erro de Balaão. Os irmãos lembram quem é Balaão? Eu acho que eu já até preguei sobre ele aqui. Balaão era um profeta que jogava praga nos outros. E aí um dia, Balaque, que era rei de Moabe, ficou sabendo que o povo hebreu ia passar na cidade dele, na terra dele, na nação.
E aí eles ficaram muito preocupados. Por quê? Porque imagina 2, 3 milhões de pessoas passando numa cidade. Eles ficaram com muito medo. Aí eles falaram, não, nós precisamos fazer alguma coisa. Não, aí alguém deu uma ideia. Falou, rapaz, ó, tem um camarada que chama Balaão. Ele é um macumbeiro dos bons. Ele joga a praga, o negócio acontece. Ele fala e a praga pega. E o rei então falou, chama ele lá. Vamos pagar ele, para ele rogar praga, para ele amaldiçoar o povo de Deus, que aí o povo fica com medo, corta caminho, não entra na nossa cidade, vamos ficar felizes. E assim foi. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que quando Balaão ia amaldiçoar, Deus trocava as palavras. E Balaão não conseguia amaldiçoar, pelo contrário, ele só conseguia abençoar. Sabe por quê? E é tão interessante porque eu não vou ler os textos com você, mas tem. Você pode crer, depois você pode procurar e achar. Mas a Bíblia fala o seguinte: porque Deus te abençoou, você não pode mais ser amaldiçoado. Porque Deus decidiu te abençoar, a bênção não pode ser revogada. Então presta atenção, lá na cruz do Calvário, quando você creu na cruz, Deus decidiu, você é uma bênção. E essa bênção não pode mais ser removida, essa bênção não pode mais ser revogada, a maldição não vai mais chegar na sua casa, porque Deus não pode mudar a sua palavra, Deus não muda a sua palavra, mas tem muitos irmãos que vivem dessa maneira. É tão interessante, porque muitas vezes nós achamos, pastor, eu estou trabalhando, mas tem uma pessoa lá no trabalho que está com inveja, ora para mim, vou orar para você. Se ele está com inveja, o problema é dele, porque você vai ser abençoado dia após dia, você vai crescer dia após dia, e ele vai ter que te engolir, ou então vai ter que converter para ser abençoado também. Mas muitas vezes nós ficamos com medo, pastor, fizeram um trabalho, o problema dele, jogou dinheiro fora, porque sobre você tem o sangue do Calvário, praga nenhuma chegará na sua tenda. Se alguém levantar a língua em juízo contra você, você pode cancelar, é isso que a Bíblia diz. 1000 vai cair do seu lado, 10.000 da sua direita, mas você não vai ser atingido. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Se Deus é por você, quem vai ser contra você, meu irmão? Mas quem são aqueles que pregam o caminho de Balaão? É aqueles que levam os fiéis, os membros a acreditar. Calma aí, não é assim não. Se tem brecha, Deus vai pesar a mão. Eita, calma aí, olha, Deus está irado com você. São aqueles que querem ser como Balaão, mostrar o contrário, falar o contrário. Como que Deus está com você hoje? Romanos 5:1, é 5:8, acho que é 5, olha o que a Bíblia diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Fala para o irmão que está do seu lado, fala, você está em paz com Deus, amém? Talvez você não pode estar em paz com a sua mulher, com o seu marido, mas com Deus está tudo ok. Você está em paz. Mas quantos pregadores entram pelo erro de Balaão, de levar você a acreditar que Deus está te amaldiçoando, que Deus está pesando a mão sobre você? Fuja desses, porque Deus está em paz. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito, para dar o fim que você deseja, amém? A palavra do Senhor fala que Deus faz votos pela sua prosperidade. O que Deus está pensando a seu respeito? É que você prospere, é que a sua família cresça, é que você seja bem sucedido, é que você seja saudável, é que você viva uma vida abençoada em todas as áreas. Mas tem pastor que prega, não é assim não, o devorador vai te pegar, vai devorar outro para lá, você não, meu filho, porque você está guardado pelo sangue. Não entre pelo caminho dos que vão pelo erro de Balaão. Mas tenho por último, e eu quero encerrar com esse, queria que você ficasse de pé. É os que pereceram na revolta de Coré. Lembra quem é Coré? Eu não vou lembrar você aqui não, depois você vai ler a Bíblia. Como você lê a Bíblia, você sabe. Lembra ou não? Eram quantos? 3. Você estudou, né? Você ouviu de manhã, não vale. Então, teve um grupinho que resolveram levantar contra Moisés e Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote que foi levantado pelo Senhor.
E aí essa turma levantou Coré para ser o porta-voz, para falar contra aqueles que Deus tinha se levantado. E aí Coré e esse grupo chegou diante de Deus. Olha o que é, vamos ler esse texto, Números capítulo 16, versículo 3. Depois você lê esse capítulo todo, é importante. Números 3, 16, 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa. É verdade ou não é? Toda a igreja é santa ou não? Sim. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre toda a congregação do Senhor? Ou seja, o que eles falaram? Calma aí, por que tem líder? Por que tem pastor? Eu também sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Uau, eles estavam certos, eles são homens e mulheres de Deus, eram santos. Mas vai lá para o versículo 35, David. Acho que é o 35 mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Volta por 34. Todo Israel que estava ao redor deles, volta mais. Vamos lá para o 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa, não vou ler não, depois você acha isso aí. Meu tempo está curto. A palavra do Senhor fala que Moisés falou para eles trazerem incenso. E a palavra do Senhor fala que quando eles trouxeram essa turma, o incenso consumiu eles. O fogo os consumiu. Pastor, o que significa isso? Tem muitas pessoas que às vezes você conhece, que falam o seguinte: a obra de Deus consumiu minha família. A obra de Deus, pastor, acabou com o meu casamento. Pastor, a obra de Deus acabou. Eu já conversei com pastores que falaram isso. Pastor, eu investi tudo, mas a obra de Deus sugou tanto que acabou com a minha casa. Por que muitas pessoas ainda são consumidas pelas obras de Deus? Por que muitas pessoas ficam reclamando que a energia deles se foram? Porque eles estão consumidos, eles estão esgotados, porque eles estão tão cansados. Isso acontece porque eles nunca falam sobre o nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Porque eles foram ensinados que eles precisam levar diante de Deus, que eles precisam carregar o peso, que eles precisam fazer. Mas deixa eu te dizer algo, você tem um sumo sacerdote. Eles tinham eles rejeitaram, Moisés e Arão. Eles não quiseram a liderança deles, por isso eles foram consumidos. Você tem um sumo sacerdote hoje, que é Cristo. Quando você deixa a sua vida ser conduzida por Ele, você vai experimentar do fardo leve, suave. Você não vai viver o peso que muitos vivem. Presta atenção, irmãos, eu trabalho muito, nós fazemos muita coisa. Acabei de falar, nós vamos fazer 4 encontros em um ano. Quantas igrejas aqui em Araguari você conhece que faz isso? E sabe de algo? Eu não estou cansado. Eu não chego em casa e falo: ai meu Deus do céu, ser pastor é difícil. Não, para mim é privilégio. E eu louvo a Deus que não é só para mim não. Muitos irmãos que estão aqui estão nesse mesmo pique. E são privilegiados. Por quê? Porque eles entenderam, é por meio de Cristo. Mas outra coisa, hoje nós vivemos uma geração que não reconhecem quem Deus levanta. É aquela geração dos desigrejados. Não, eu sou por Jesus, mas pela igreja não reconheceram, não reconhecem Moisés e Arão, e por causa disso vão ser consumidos, vão se tornar cansados, vão viver uma vida cansada, que Deus nos livre, Muitas pessoas não veem necessidade de ter um pastor, de ter um líder. Deixa eu te dizer algo, se você andar sozinho vai ser pesado, mas se você decidir ficar debaixo de algo, isso é proteção para você. Quando você está debaixo de uma árvore, o que você recebe? Primeira coisa, você recebe sombra. Sombra fala de descanso.
quando você está debaixo de uma liderança, envolvido na vida da igreja, debaixo de uma célula, que alguém que ora por você toda semana, você vai perceber que a sua vida vai se tornar mais fácil. Mas quando você passa a rejeitar isso, você vai ser consumido, a obra de Deus vai ser pesada, e Deus não quer isso para você, não quer isso para você. Então aqui Judas nos exorta a fugir desses 3 tipos de líderes. Primeiro, os que estão indo pelo caminho de Caim, que eles ensinam que o homem vai ser exaltado pelas obras que eles realizam. Não vai, você vai ser exaltado pela obra que Cristo fez. Outros seguiram o caminho de Balaão, acreditando que o povo de Deus, ele pode ser justo hoje, mas amanhã ele perde a justiça, e quando ele perde a justiça, Deus se ira, Deus pesa a mão, Deus amaldiçoa. Fuja desses, fuja desses. E por fim, Judas fala da rebelião de Coré, que são aqueles que rejeitaram que todos são pecadores e precisam de um sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Mas por outro lado, também nós precisamos um dos outros, pessoas mais maduras que você, às vezes não em idade, mas mais maduras espirituais, que vão levar você a andar por caminhos que você ainda não foram. Por isso que nós somos uma igreja em célula, por isso que nós andamos no discipulado. Nós não cremos que o discipulado transforma, não, mas a vida que há no corpo, que flui em você, vai te transformar. Por isso, irmãos, por que eu preguei essa palavra? Porque pessoas vão se levantar, já se levantaram e vão continuar se levantando, para falar mal do evangelho genuíno. Mas que você possa ser um que vai, não defenda a placa de igreja, presta atenção, quando alguém for falar mal da igreja, não defenda, porque se falaram mal de Cristo, quanto mais de nós. Mas espalhe esse evangelho, pregue esse evangelho, defenda o evangelho, não defenda a placa de igreja, defenda o evangelho, não defenda pastor, defenda o evangelho. Quantos creem nisso? Nós fomos chamados, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer, para experimentar algo que outros não experimentaram. Mas não é porque somos melhores, não é porque somos mais capazes, mais santos, mais sabidos, não. É porque nós reconhecemos que em nós mesmos não habita bem nenhum, e nós precisamos do Senhor de uma maneira completa. Por isso eu queria que você se juntasse a esse irmão, essa irmã que está perto de você agora, e você vai orar por ele, você vai abençoar a vida dele, você vai declarar que a cada dia ele vai crescer nesse evangelho da graça, que a cada dia ele vai avançar nesse evangelho genuíno, que a cada dia ele vai desfrutar daquilo que o Senhor realmente fez na cruz do Calvário. Ora por ele agora em nome de Jesus, declara agora que ele é abençoado, que ele é guardado pelo Senhor. Sim, Jesus. Pai, nós confiamos, ó Deus, no Senhor e na obra do Calvário. Pai, nós declaramos, ó Deus, que a mão do Senhor nos conduz a cada dia. Ó Espírito Santo de Deus, leva-nos, ó Deus, a avançar, leva-nos, ó Deus, a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Jesus, ó Deus, ó Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui para mim, que você possa ter uma semana abençoada, cheia da presença, da glória do Senhor. Me perdoe o atraso, mas que Deus possa abençoar a sua semana, em nome de Jesus. Os irmãos prepararam um lanche ali do lado, não vai embora, passa ali, compre o lanche, tome o lanche conosco e abençoe essa obra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não vai embora, antes de você abençoar pelo menos 3 pessoas perto de você.